Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne. Nós hoje temos a alegria de receber o nosso irmão Sérgio Miller, que vai nos falar daquela oração que Jesus nos deixou, aquela oração que Jesus nos ensinou. Então, dando início à nossa atividade da noite de hoje, nós vamos convidar o nosso irmão Renato para proferir a prece inicial. Sim? Bom, então nós convidamos aí o nosso irmão Giovan para proferir a nossa prece inicial. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Monte Alverne. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos aos céus para agradecer ao nosso Mestre Jesus Cristo por este momento que vamos estar aqui em meditação, ouvindo a palestra, recebendo os fluidos curadores que os mentores desta casa emitem em favor de todos que aqui estão encarnados e desencarnados. Jesus amado, intui o palestrante da noite de forma que ele explane o seu tema da melhor forma possível e que possamos assimilar, Senhor, todo o conteúdo. Jesus amado, te pedimos ainda, em favor de todos que aqui estão, sejam encarnados e desencarnados, que possam ser beneficiados, Senhor, e que a tua luz permaneça a brilhar nesta casa, como sempre. Que assim seja. Dando sequência, então, à nossa reunião, nós convidamos o nosso irmão Antônio Borges para a leitura de harmonização e um breve comentário a respeito do tema. Obrigado. Boa noite. Eu abri aqui o livro Um Minuto com Jesus, trazido pela mediunidade de Ariston Santana Teres, do Espírito Pastorino. E abri aqui numa página que me parece que tem uma relação direta, pelo menos com o título da palestra que Sérgio vai proferir, Sérgio, que foi: Seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Tudo a ver, né? Ele explica dessa forma. Nesta oração, Jesus nos diz como se deve conversar com Deus. Ele se faz porta-voz da humanidade indecisa e sofredora. Você deve orar sem a intenção de violar os desígnios da grande lei. A vontade humana quase sempre é egoísta e vaidosa. A vontade divina é imparcial, altruísta e sábia. Falta ao mundo esta compreensão. Por isso, há tanto conflito. Deus quer somente o bem de seus filhos, o bem que nasce da justiça e da verdade. Felizes aqueles cuja vontade está em sintonia com a vontade soberana do Pai Celestial. Então, seja feita a tua vontade, como no céu, assim na terra. Essa é uma reflexão muito interessante,
Porque na insegurança e na fé ainda, uma fé, digamos, ainda enfraquecida, por assim dizer, para usar um termo coloquial, a gente muitas vezes, ou grande parte das vezes, porque não pode mandar, a gente pede a Deus, mas no fundo, a gente está dizendo a Deus o que deve fazer com a gente. Deus que sabe tudo, Deus que é onipresente e onisciente, de amor sublime e justiça perfeita. Será que realmente a gente precisa estar dizendo a Deus o que é para fazer conosco? Tentando desconstruir aquilo que Deus colocou no nosso caminho como prova, para que nós possamos aprender? Será que é isso mesmo que é ter fé? Que é ir para a religião para transformar aquela obra externa que Deus colocou no nosso caminho, e muitas vezes não para transformar a gente mesmo, para colocar a leveza no nosso coração, e a gente ter fé de que Deus está conosco, que nós somos filhos de Deus. E Deus não nos deixa só. Existem equipes, existem mentores, existem orientadores. Deus não nos colocaria no mundo para viver pelo prazer que a gente tenha, construindo pelo bel prazer. Muito menos abandonados e muito menos sem saber o que está acontecendo com a gente. Porque Deus não está a serviço das nossas comodidades, dar tudo de mão beijada, manter-nos na ociosidade. A vida é feita de luta, aprendemos da labuta, dedicação e vontade. Obrigado, querido irmão. Então, passamos a palavra aqui para o nosso palestrante da noite, aí, o nosso querido irmão Sérgio Miller, com a palestra aí, a oração, o Pai Nosso, né? Obrigado. A prece do Pai Nosso. Muito boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor possa nos permear nesta noite, trazendo as alegrias que esta oração, a proteção que esta oração nos traz. É uma passagem das mais belas que nós temos aí no Novo Testamento e na caminhada do Cristo, enquanto esteve, apesar que Ele está sempre conosco, mas o simbolismo enquanto esteve encarnado entre nós. Só dar uma arrumadinha aqui, por favor. Muito bem. Essa exposição ela foi realizada aqui mesmo no Monte Alverne no ano de 2021, durante a pandemia. Foi realizada ali ao pé da torre espiritual, ao ar livre, ao lado de fora ali, as cadeiras. Uma época tão difícil para nós. Como já fazem 4 anos, nós fizemos uma revisão, demos uma enriquecida com alguns trechos de autores, sem sombra de dúvida, autores que contribuem muito com a caminhada do homem aqui na Terra. Então, nós trouxemos trechos do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, trouxemos passagens de André Luiz, trouxemos passagens de Pietro Baldi também, dos livros Fonte Viva, A Grande Síntese, Ascensões Humanas, para nós vermos que a linguagem universal do amor e da prece, ela é a mesma. Vamos começar então, antes de entrarmos no capítulo 28, nós vamos pequenas informações para nós percebermos a importância desta ferramenta que o próprio Jesus, o próprio Cristo planetário nos deixou. Então, na pergunta 659 do Livro dos Espíritos, eles perguntam assim: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunhão com ele.
A prece torna o homem melhor? Resposta dos Espíritos: sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece, para elas, é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Vamos vir aqui agora, o que André Luiz nos traz sobre a oração. Está no livro Mecanismos da Mediunidade. Capítulo 25, justamente tem o título Oração. A oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. Então, nós temos essa falsa impressão, muitas vezes, que como nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, que nós não vamos ter como nos livrar dessas agruras que nós estamos vendo aí. Mas não. Sempre ao lado de uma prova muito grande, os benfeitores trazem para nós um medicamento, uma ferramenta, para que possamos colocar em uso, como está dizendo aqui, para logo, ou seja, hoje nós podemos fazer uso dessas ferramentas abençoadas. E detalhe, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, André Luiz nos coloca dessa forma. Então, me perdoem o termo um pouco mais pejorativo, né? Mas para nós termos uma noção. Então, desde aquele rapaz que mora ali na rua, aquela família maltrapilha ali na esquina, até um senador, um diplomata, para Deus essa acepção não existe. A oração do mendigo pode às vezes ser mais eficaz do que um diplomata, um senador e um presidente da República, sem nenhum julgamento, pelo contrário, né? Estamos falando em relação à sinceridade do coração e elevação do pensamento. Como diz aqui André Luiz, qualquer que seja o nosso grau de cultura. Tá? Olha que lindo, meus irmãos. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Quando eu estava preparando essa frase, falou de flor estelar, eu logo lembrei do lótus, né? Aquele lótus maravilhoso. Então, a oração, vai desabrochar essa flor que muitas vezes está ali querendo desabrochar mesmo. Está esperando o orvalho divino, está esperando o nosso engajamento, elevando o nosso pensamento, elevando o nosso patamar vibratório. Muito linda essa comparação que André Luiz fez, né? É uma flor estelar aberta ao infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Nós vamos ver aqui que a oração do Pai Nosso e as orações em si, elas servem como nosso alimento e também como nosso medicamento. Nós vamos ver aqui nas passagens. Novamente, André Luiz, orar constitui fórmula de renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Então, esse influxo divino, ele desce do coração da vida para a vida do coração. Um trocadilho interessante, mas vem do alto para que nós absorvemos essas emanações do Criador Divino e coloquemos em prática aqui ao nosso redor. Vamos agora beber um pouquinho da obra de Pietro Baldi,
o livro Ascensões Humanas, que traz um capítulo, justamente, capítulo 8, que diz assim, como orar. Então o Baldi faz algumas colocações, vamos falar só algumas aqui. Não basta orar, estabelecendo nossas relações com Deus, é necessário entrar em comunhão com Ele, é necessário a oração. A verdadeira oração é avizinhamento e adesão, é dócil e aceitação. A prece torna-se assim algo diferente, é um abrir de portas de alma para que Deus entre e para que o grande rio da vida, descendo às suas fontes, nos inunde e para que a divina irradiação do centro nos invada e vivifique. Então o Baldi agora já disse que a oração ela vai abrir as portas da nossa alma. Muito, muito bela essa poesia que o Baldi nos trouxe. Ele ainda diz assim, preparemos-nos, pois, para essa oração. Ela se faz em silêncio. Fazendo aquela comparação quando Jesus nos diz para, quando formos orar, entrarmos para o nosso aposento em silêncio. E o Baldi também corrobora aqui. O silêncio aí é nós nos ligarmos com a nossa mente, com o nosso interior, e que deve estar, por mais difícil que seja, deve estar em equilíbrio, para que nós possamos nos entregar às benesses da prece. E, acabando essas colocações, antes de nós entrarmos propriamente no tema, temos aqui uma colocação que Emmanuel nos trouxe no livro O Consolador, capítulo 2, sobre a evolução, tá? A questão 245. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provas na Terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Pergunta que foi feita. E Emmanuel responde, deve ser cultivada no íntimo, com uma luz que acende para o caminho tenebroso ou mantida no coração como alimento indispensável, constitui o maior fator de resistência moral do centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então aqui Emmanuel também já coloca a prece, a oração como alimento, tá? Então nós vamos ter essas propostas aqui para nós nos alimentarmos e nós nos protegermos e estarmos tratados, né, como um medicamento que desceu do alto. Quando perguntaram para Jesus, né, os seus discípulos ali, lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar a oração do Pai Nosso em dois evangelhos, o de Mateus, no capítulo 6, e depois o evangelho de Lucas, no capítulo 11. As orações são bem similares, com pouca diferença só. Então, o evangelho segundo o Espiritismo nos deixou no capítulo 28, o último capítulo, Coletânea de Preces Espíritas, nos deixou ali a oração dominical, esse é o título, né, o subtítulo, melhor dizendo, a oração dominical, onde cada parágrafo, cada frase do Pai Nosso, eles vão dividir em 7 partes. Cada parte dessa, eles vão trazer um desenvolvimento. Nós trouxemos aqui só pequenas partes, para que não ficássemos lendo demais aqui para vocês. Então fica aí a dica, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 2 a 3, ele traz o desdobramento para que nós possamos entender a profundidade da oração do Pai Nosso. Então, antes de entrar nesses versículos do Pai Nosso, o que os Espíritos trouxeram? Preste atenção, meus irmãos. A oração do Pai Nosso ela é o símbolo de todas as preces, porque veio do próprio Jesus. Mais perfeito modelo, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Então, de tão simples, a oração do Pai Nosso se torna sublime. Simples nas palavras, porém nas entrelinhas nós vamos ver que ela traz um conhecimento que talvez nós não estejamos ainda preparados. O Baldi fala isso, o Emmanuel também. Assim como o Sermão da Montanha,
muito simbolismo ali, ainda para ser estudado e para ser analisado pelas pessoas competentes, porque os ensinamentos são muito profundos. Então, a primeira estrofe que o Evangelho nos coloca: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Algumas traduções, santificado seja o teu nome. Trazendo ali, corroborando com a mensagem que o nosso amigo Borges leu, né? Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade, inscrita em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e do menor inseto até os astros que se movem no espaço. Então, quando nós vamos observar a natureza que nos circunda, e mesmo o nosso organismo humano, nós vamos ver ali que aquele que criou essas belezuras, a natureza, as flores, os animais, os mares, tudo que nós temos na natureza, tem uma mão ali de alguém extremamente inteligente, extremamente amoroso e perfeito. É perfeita. A criação divina é perfeita. Então, quando nós entendemos isso, trazemos para o nosso lado e vamos observando que nós temos essa lei ao nosso dispor, quando nós passamos a andar, vamos dizer assim, observando detalhes, não maltratando mais o nosso irmão, não maltratando mais a natureza, colocando palavras mais doces em nossa boca, nós passamos a ser amparados por essa lei natural. Lá no Livro dos Espíritos nós temos sobre a lei natural. Quem quiser olhar pode olhar. É uma lei que permeia tudo e a todos. É a lei divina que está ao nosso favor. No livro Pai Nosso, que é um livro que Meimei, vou mostrar a capa dessa edição mais nova para vocês. É um livro que foi escrito pelo Espírito Meimei, para todas as idades. Esse livrinho também aborda a oração do Pai Nosso. E junto com nesse subtítulo, né, que toda a obra da criação, ela santifica o nome de Deus, Meimei diz aqui que a abelha produz o mel, os pássaros cantam, tecem seus ninhos, as flores se abrem, todas essas oportunidades de glorificar o Senhor. Aí Pedrinho, que estava lá na aula, sempre tem um, né? É o Joãozinho, o Pedrinho, sempre tem um que é mais esperto. Pedrinho perguntou assim: professor, o que o ser humano faz para santificar o nome de Deus? E o professor diz assim: nem todos os homens aprendem rapidamente as lições da vida, mas aqueles que procuram a verdade sabem que a nossa inteligência deve glorificar a eterna sabedoria, cultivando o bem e fugindo ao mal. Então o professor deixou essa fala para o Pedrinho. Então toda a natureza ela caminha para essa adoração a nível superior, para que todos nós possamos colher um pouquinho dessas benesses. Porque se a vida na Terra fosse somente de dificuldades e dores, com certeza estaríamos em grandes provas mesmo, até quase que difíceis de transpor, o que não é passível diante da bondade e do amor divino. Então, nós vamos sempre ter caminhando conosco, a vontade de melhorar. A lei de Deus gravada em nossa consciência vai nos cobrar, sim, para que nós glorifiquemos a criação. Afinal de contas, fazemos parte dela também. No livro Fonte Viva, cujo título é justamente Pai Nosso. A grande prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. São palavras de Emmanuel. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. Cada palavra da oração do Pai Nosso se reveste de luz, meus irmãos. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus.
Lançar os fundamentos é fazer uma base, é deixar aquela base, aquela fundação da nossa obra realmente fortificada, sem desequilíbrio, sem nenhum tipo de instabilidade. Então, quando Jesus lança os fundamentos na obra divina, ele já nos diz que somente esses ensinamentos do Cristo são capazes de fazer esse fundamento para a nossa vida também. Essa base para as nossas atitudes, as nossas atividades, para a nossa família, etc. Então, o Mestre Divino lança-lhes os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. Tudo que fazemos, irmãos, é para a obra divina. E agora vejam que, como Emmanuel nos diz aqui, é necessário começar e continuar em Deus, associando os nossos impulsos ao plano divino. As dificuldades se apresentam muito quando nós buscamos essa entrega de corpo e alma à lei de Deus, através da nossa religiosidade, em qualquer escola que nós temos à nossa disposição. Nós temos que ter os fundamentos ali que Jesus nos deixou. A lei do amor, a lei da caridade, né? O respeito ao próximo. São os fundamentos divinos que vão segurar a nossa construção ali sem se mexer. Vão soprar os ventos, as águas vão vir fortes, essa base vai estar ali imperecível. Novamente, Emmanuel, no Fonte Viva, capítulo 164. Quando orardes, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, e a Ele nos rendamos lealmente. Nós temos que confiar em Deus, acima de todas as coisas. Podemos estar numa situação terrível, numa situação difícil, uma doença incurável, uma situação que aparentemente não vai ter fim. Vamos entregar na mão de Deus, vamos fazer uso da prece. Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa, como vai dizer aqui mais na frente um pouquinho, no desempenhar da oração do Pai Nosso. A segunda estrofe. Venha a nós o vosso reino, ou, em algumas traduções, venha a nós o teu reino. Então, quando nós pedimos que venha a nós o reino divino, nós queremos que as leis divinas sejam implantadas na terra aos poucos. Nós sabemos que a lei de Deus não vai nos agredir, não vai nos impor nada. A lei de Deus, ela é amor, ela é benevolência. Então, nós temos que aderir a essa lei de coração, e não porque alguém nos impôs, ou alguém disse que se nós não seguirmos a lei divina, nós vamos para um lugar de trevas e de sombras. Nós temos que ter esse entendimento. Temos que observar, como dissemos aqui no início, a natureza, aquilo que está ao nosso redor, e vermos em cada detalhe a presença de Deus e também a presença de Jesus, para que nós, então, possamos começar a largar certos conceitos que muitas vezes nos impedem a caminhada aqui na Terra. Conceitos antiquados, conceitos que vão contra a boa convivência com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Então, nós temos que nos entregar, confiar em Deus, confiar em Jesus. Diz aqui no Evangelho: ninguém pode pretextar ignorância de vossas leis, pois foram gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Todo ser humano tem em sua consciência gravada as leis divinas. Detalhe, que diz aqui o Evangelho: o Mestre não se limitou a pedir, ele trabalhou e se esforçou para que o reino do céu encontrasse as bases necessárias na terra. Outra vez fala das bases, dos fundamentos. Então, Jesus não se limitou simplesmente a dar sermões, não, ele trabalhou. Ele mostrou como se faz, ele impôs as mãos,
ele expulsou irmãos em desalinho, ele deixou ali toda a cartilha, na época, aos seus discípulos, e até hoje a humanidade faz uso desses ensinamentos. É sempre indispensável purificar o nosso sentimento para recebê-lo e difundi-lo. Sem a bondade em nós, olha que interessante, meus irmãos. Aqui é o Evangelho, são os espíritos de luz, né? Sem a bondade em nós, não poderemos sentir a bondade de Deus ou entender a bondade de nossos semelhantes. Se rogamos a graça divina, preparemos o sentimento para entendê-la e manifestá-la. É interessante, quando nós estamos fazendo uma oração, uma prece para nós ou para alguém, para interceder por alguém, nós devemos estar preparados. Nós pedimos, por exemplo, a paciência, nós devemos nos preparar para exercer a paciência. Nós pedimos a bondade divina, devemos deixar o nosso coração livre de toda mágoa, de todo sentimento de vingança, devemos perdoar tudo e a todos. Caso contrário, essa bondade de Deus não vai encontrar a porta aberta, como disse aqui, né? Através da nossa oração, essa porta do nosso quarto não vai estar aberta, vai estar ali um pouco trancada e às vezes até enferrujada, não vai abrir nem... Por quê? Nós ainda estamos caminhando para o futuro dessas alegrias que a oração vai nos trazer. E cada um de nós pode exercer a sua maneira, do jeito que ele achar do jeito que se achar que deve, fazer uma oração, fazer um culto doméstico. Na doutrina espírita nós temos já tudo preparado, temos a cartilha que nos ensina a trazermos o Evangelho para os nossos lares. Inclusive hoje nós temos aqui para doação, meus irmãos, Evangelho, Livro dos Espíritos e a cartilha para implementarmos o Evangelho em nosso lar. São livros novos para doação. Podem pegar conosco aqui no final da reunião, tá bom? Então, essa questão de entregarmos à vontade divina os nossos atos, as nossas atitudes, qualquer tipo de atividade que formos fazer aqui, Jesus também tinha esse mesmo entendimento. Como nós falamos aqui, ele não se limitou a simplesmente dar uma explicação, dizer uma parábola para os seus ouvintes, ele mostrou como se faz. E ele também tinha extremada confiança, melhor dizendo, no Pai. Lá no Evangelho de João, ele diz assim, estavam ali, tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque desci do céu porque desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o próprio Cristo, poderoso como ele é, ele também entregava a sua caminhada aqui para a divindade. Ele sabia qual era o plano de Deus, ele sabia o que ele tinha que fazer aqui na terra. Em momentos mais difíceis, ele se entregava em oração. Vários momentos nós temos aí no Novo Testamento, onde o Cristo ia orar sozinho ou na companhia de alguns dos seus amigos. Então, ele deixou isso explícito na sua caminhada aqui, a fé extrema na bondade de Deus e na oração, a todos os momentos. Ele fazia uso da oração porque aí, se ligava com o Criador. E se Jesus foi intermediário ou foi médium de algum dos espíritos, ele foi médium de Deus, como a própria doutrina nos traz, tamanha a sua envergadura. Então ele recebia essas orientações diretamente do Criador. É uma maravilha, não é? O Livro da Esperança, o capítulo 90. Novamente Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Que o que Emmanuel nos traz. E portas adentro do educandário, esse educandário que Emmanuel cita aqui é o nosso coração. Portas adentro do nosso educandário, a prece por flama viva, ou seja, por uma chama viva,
será sempre fio luminoso, possibilitando-te assumir a inspiração do Mestre, a fim de que não te faltem discernimento, fortaleza, paz e luz. Tá? A terceira estrofe. Seja feita a vossa vontade, ou a tua vontade, na terra como no céu, ou assim na terra como no céu. Depende da tradução. Então, com muita propriedade o Evangelho nos coloca: o homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então, quando o ser humano se voltar para a lei divina, se voltar para aquele Criador nosso que é amor, extremamente bondoso, nós vamos passar a ser pessoas melhores e a nossa sociedade com certeza vai melhorar. Né? As guerras vão diminuir, as agressões vão diminuir e os atos contrários à bondade de Deus também vai diminuir. Mas nós temos que ter essa fé como Jesus tinha. O próprio Cristo nos mostrou, tinha uma fé irrestrita para o nosso Pai. Então, lá no livro Pai Nosso também, eles vão fazer esse comentário. Assim também, nos serviços de elevação espiritual do homem e do mundo, é necessário procurarmos a vontade do Senhor. Né? E a vontade do Senhor é justamente essas reflexões que nós vamos citar aqui. Ó. Na perturbação é a serenidade. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. À frente do ódio é o amor. Na ofensa é o perdão completo. Na vida comum é a bondade em favor de todos. Então essa é a vontade de Deus, que nós sejamos pessoas mais tranquilas, pessoas mais mansas, pessoas mais humildes, diante da indisciplina que está ao nosso redor. Muitas vezes nós vamos ter grandes dificuldades de colocar isso em prática, com certeza, porque já em nosso interior ainda há situações de desequilíbrio, alguma revolta. Então isso é muito, muito ruim para o nosso entendimento. Então nós devemos sempre nos lembrar que se Jesus estivesse comigo aqui agora, o que ele faria? O que ele me indicaria? Quais as palavras que ele diria para mim? O nosso irmão Ariston, inclusive, tem uma obra belíssima, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Né? Tem essas colocações aí, vão trazendo todas essas engrenagens da vida sobre o olhar de Jesus. O que ele faria? É muito interessante. A quarta estrofe: dai-nos o pão de cada dia, o pão nosso, dai-nos hoje. Algumas traduções. Então, aí nós vamos ter dois tipos de alimentos aqui. O alimento material, que nós precisamos dele, uns mais, outros menos. Dependendo da região planetária, a alimentação vai ser bem diferenciada para dar sustento físico ao nosso corpo. Né? Nós precisamos de ter o alimento para não ficarmos muito fracos, muito esquálidos, para podermos fazer aqui a missão que nós viemos fazer. Então, nós temos o alimento material que cada um vai, então, escolher o melhor lhe apetece, o melhor que vai ser para a sua dieta, para a sua vida aqui na Terra. Mas o alimento principal é o alimento espiritual. Esse alimento espiritual não pode nos faltar. Se nos faltar, as patologias, com certeza, elas vão chegar para nós. Porque quando a nossa mente não recebe esse alimento divino, através da prece, da meditação, de uma oração feita, nós passamos a sentir falta desse combustível, porque a lei de Deus está inserida em nós, em nossa consciência. Então, com o passar do tempo, e nós podemos verificar muito isso aqui nas reuniões mediúnicas, essa ausência, esse afastamento de Deus, da lei divina, ela tem uma propriedade muito, muito dura para esses irmãos. Esses irmãos vão perdendo, inclusive, uma consciência de seres humanos.
Os irmãos que estão envolvidos em situações de prova dificílimas, se eles se afastam da lei divina, eles vão se afundando, eles vão caindo cada vez mais fundo, e aí vai ser bem difícil. Aí nós vamos ver aquelas encarnações compulsórias, aquelas encarnações de irmãos com muita dificuldade, porque se afastaram tanto da lei de Deus que perderam, vamos dizer assim, aquele contato, vão ter que começar do zero, tudo de novo, né? Continuam sendo filhos de Deus, continuam tendo em seus corações aquela centelha, mas ela está bem pequenininha, quase se apagar. Então nós temos que ter essa certeza. Quando nós nos afastamos do bem, quando nós nos afastamos da luz, nós vamos ter aí sérias dificuldades e muitas patologias, como nós vemos nos hospitais, e nós podemos falar com propriedade nessa questão, tudo em função do afastamento da lei de Deus, né, meus irmãos, infelizmente. Então, esse pão divino, nós vamos buscá-lo através não só da oração, mas da prática do bem, da caridade, é uma atividade filantrópica, é uma atividade caritativa. Isso vai nos atrair para a lei divina. Isso vai favorecer que nós passemos a enxergar o próximo como nosso irmão e vamos ver as nossas dificuldades, muitas vezes, desaparecer diante da dificuldade do próximo. Nós fomos visitar aí os hospitais, os orfanatos, nós vamos ficar até envergonhados, meus irmãos, de reclamar da nossa atual condição de ser humano. Ali nós vamos ver o sofrimento, ali nós vamos ver as pessoas em desalinho, ali nós vamos ver seres com obsessões terríveis, porque foram cada vez mais se enrolando nas atitudes contrárias ao amor, à harmonia e à caridade, e ficam, então, aí numa situação muito dolorosa. Então, diz aqui, o pão nosso de cada dia é também a ideia e o sentimento, a palavra e a ação. Para que reine a saúde com alegria em torno de nós, precisamos de nossas refeições, mas necessitamos também de paz e esperança, de fé e valor moral. Aquilo que nós dissemos aqui, nós vamos adquirindo pouco a pouco saúde através do nosso religar com essas leis divinas. Quem comanda o nosso organismo é o nosso espírito através da nossa mente. Então, nós colocando esses ensinamentos no nosso dia a dia, começando aos pouquinhos, começando aqui e ali, nós vamos construindo aquela base que Emmanuel e os irmãos nos trouxeram para que nós possamos enfrentar as dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Uns vão ter dificuldades familiares, outros profissionais, afetivas, espirituais, cada qual com a sua dificuldade. E aí, como é que nós vamos lidar com isso? Não podemos nos revoltar, porque os bem-aventurados, os aflitos que são bem-aventurados, são aqueles que compreendem as suas dificuldades, as suas aflições, e se voltam para Deus para tentar a melhoria. E com certeza, meus amigos, vale a pena esse esforço para nós sentirmos na pele o contato desses benfeitores conosco, que nos pedem para nós nos esforçarmos mais todos os dias. Ainda falando sobre alimentação, diz-nos o Evangelho, em Jesus temos o pão que desceu do céu, e ainda hoje, olha, na atualidade, ainda hoje, o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade, por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina, através da bondade e do amor, o caminho de nossa felicidade para sempre. Então, novamente aqui, o alimento, esse pão divino que desceu do céu, João, inclusive, fala que Jesus é o pão da vida. Então, isso é muito importante. Isso nos traz um alento para as nossas dificuldades, sem pieguismo, sem falsa modéstia,
vamos nos entregar, vamos conhecer mais este irmão que quer a nossa melhoria, quer a nossa vitória, com certeza. Nós devemos ter intimidade com a oração, intimidade com Jesus, para que nos momentos de dificuldade, nos momentos mais difíceis, tenhamos esse auxílio. Essa oração do Pai Nosso, ela gerou algumas outras orações. Nós temos 3 ou 4 orações que utilizaram o Pai Nosso. Nós temos a oração de Emmanuel, nós temos a oração de Chico, que estão nos livros aí, A Luz da Oração, estão no nosso livro. Então nós temos aqui orações que nós vamos trazer uma aqui para nós. Aproveitarmos esse momento. Essa de Maria Dolores, belíssima oração, que está no livro Verdade e Amor. O título, Prece. Aqueles irmãos que quiserem fazer o seu exercício, pedindo aos nossos benfeitores a intercessão por algum problema, podem aproveitar este momento agora. Jesus, benfeitor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. Eis porque te suplicamos, não nos retires da estrada, quase sempre atribulada, de acesso à renovação. Concede-nos, Cristo amado, o acréscimo de energia para mantermos necessitados de força. Dá-nos, Mestre, apoio amigo. Queremos viver contigo no reino do eterno amor. Maria Dolores. Então, são orações, são preces pequeninas, mas que trazem tanto conforto para o nosso espírito, cansado de tantas dificuldades. Por isso que a oração, ela é para todos os momentos, para todas as atividades que nós formos fazer, ela vai ter que vir em primeiro lugar, para que nós preparemos o nosso caminho, iluminemos o nosso caminho e não tenhamos medo das situações que nos envolvem. A 5ª estrofe. Perdoai as nossas dívidas, como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofenderam. O perdão, meus irmãos, é uma atitude que nós devemos nos esforçar sempre para termos ali ao nosso lado. Por quê? Porque nós vamos ter sempre que driblar situações em que o nosso orgulho vai aflorar em primeiro plano. Toda contrariedade, toda situação difícil, nós vamos se encher de aquele orgulho infantil, de querermos, então, modificar uma situação que muitas vezes é aquilo que nós vamos merecer. Aquela situação vai ser o nosso medicamento, vai ser o nosso alento para a alma. Então, ao nos revoltarmos, ao querermos passar diante da lei divina, surge então aí as nossas dificuldades e muitas vezes a lei, né, de retorno, a lei de causa e efeito, vai vir contra nós dessa maneira. Então, sempre perdoando, olhando para o nosso próximo com outro olhar, sabendo que a dificuldade dele não pode ser a minha, a dele pode ser mais pesada do que a minha dificuldade. Vamos sempre com esse carinho para que o nosso próximo, né? Agostinho, lá no capítulo 12 do Evangelho, que é o capítulo Amai os nossos inimigos, o item 12, o que Agostinho nos traz ali? Ele diz que o último, palavras dele, né, na tradução de Salvador Gentili aqui do Evangelho, ele nos diz assim: o último grito do Cordeiro foi uma prece para os seus carrascos. Oh, como ele, perdoai e orai por aqueles que nos ofendem. Então, Agostinho trouxe a última expressão do Cristo.
no madeiro foi o perdão das ofensas para os seus inimigos. A famosa frase, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então nós podemos utilizar dessa frase que ficou estampada aí na memória planetária para aqueles nossos irmãos. Ele não sabe o que está fazendo. Ele está num momento difícil, ele está num momento mais ali, nervoso. Vamos esperar ele se acalmar para nós vermos o que podemos ajudar. Sempre o perdão. O perdão nos liberta, o perdão nos faz crescer como seres humanos e o perdão vai fazer com que na próxima encarnação nós não venhamos com as mesmas dificuldades com esses irmãos, os quais não conseguimos perdoá-los ainda. Chegando perto já do fim da oração do Pai Nosso, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Ou, em algumas traduções, não nos deixes cair em tentação. Aí agora vem essa súplica belíssima do Evangelho. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos. O mal não é obra vossa, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode nada engendrar de mal. Ele citou aqui algo muito interessante, os anjos da guarda, os anjos guardiões. Temos, inclusive, exposições aí no YouTube, né, aqui do Monte Alverne, onde os irmãos podem pesquisar ali as outras exposições sobre o anjo da guarda, sobre os mentores espirituais, várias passagens belíssimas que os irmãos trazem para nós aqui. Então, até isso vai facilitar. Nosso anjo da guarda é o nosso amiguinho ali, ó. Lembra do nosso amiguinho imaginário, né, que as crianças às vezes têm? É o nosso anjo da guarda. Está sempre conosco. Nos piores momentos, nos antros de devassidão, o anjo da guarda vai estar conosco. E a oração vai facilitar este contato com esse irmão. O primeiro que vai ouvir a nossa prece é o nosso anjo da guarda, porque ele tem a obrigação de nos ajudar se nós estivermos agindo de acordo com a lei, é claro. Então ele vai ser o primeiro a nos apoiar. Opa! Meu amigo está numa situação difícil, está levando a prece. O que nós podemos ajudar? Não, aqui eu não posso meter a minha colher, então vamos chamar outro benfeitor acima de nós. Já entre em contato com esses benfeitores. É o nosso anjo guardião. Está conosco a todos os momentos. E nós nos devemos lembrar sempre desse irmão, esse irmão mais velho que nós temos. É uma maravilha o nosso anjo da guarda estar sempre conosco. Então tá. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, servindo ao próximo em enriquecimento de nós mesmos. Todas as nossas dificuldades, principalmente as dificuldades que estão aí, que muitas vezes são irremediáveis, se nós lançarmos mão de um trabalho para o próximo, um trabalho filantrópico, vamos colocar dessa maneira, esses problemas têm a tendência a diminuírem. Quando nós enxugamos as lágrimas do próximo, as nossas param de cair. Assim falou a irmã Dulce para Ariston, lá na Bahia. Ela disse para Ariston, muito bem, meu filho, quando nós enxugamos a lágrima do próximo, as nossas param de cair. Ariston contou muitas vezes essa passagem aqui, o tete-a-tete que ele teve com a irmã Dulce lá na Bahia. Não é isso? Então, quando nós estamos no fundo do poço, vamos trabalhar para o nosso próximo. Vamos visitar um asilo, vamos visitar um hospital, vamos levar uma sopa ali desculpe o termo, na Cracolândia, vamos levar uma sopa embaixo de um viaduto, vamos ver as pessoas tomando água da poça que caiu, a chuva que acabou de cair, formou uma poça. A pessoa não tem como tomar água, ela vai tomar água daquela poça, qual um animal de rua. Olha que dificuldade. Será que o nosso coração não vai ficar nem um pouquinho ali, condoído de ver uma situação dessas? Ou de ver um senhor de quase 100 anos abandonado no hospital? Onde está a nossa dificuldade no momento desses? Tem que guardar no bolso, né? Nossa dificuldade. E falarmos, é verdade, eu tenho saúde ainda, tenho 2 pernas, tenho 2 braços, 2 mãos, 2 olhos, não passo fome, não passo dificuldade,
vamos buscar o auxílio na medicina da terra, seja no campo da psicologia, seja no campo da medicina, mas vamos nos voltar para dentro de nós, vamos nos conhecer um pouquinho melhor e vamos entender que a lei de Deus quer a nossa melhoria. A lei de Deus está ao nosso favor. Nós não vamos estar aí abandonados. Nós temos todos esses aparatos, porque Jesus nos deixou dito que estaria conosco até o fim dos dias, ou até o fim dos séculos. Então isso é verdade. Acreditemos nas palavras de Jesus, acreditemos nas palavras do Evangelho, para que a nossa caminhada se torne um pouquinho mais suave. Quando nós nos entregamos de corpo e alma, nós vamos receber sim o auxílio de Deus. Não tenham dúvida, meus irmãos. Então, finalizando, assim seja, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Algumas traduções não trazem esse finalzinho, né? Porque a ti pertencem todo o reino, o poder e a glória para sempre. Então, o Evangelho nos diz: praza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, que seja feita segundo a vossa vontade. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e por nossos inimigos. E aí finaliza o Evangelho dessa forma. Então, sempre sabendo que, do alto da sua evolução, Deus, Jesus, o nosso governador planetário, Ele sabe perfeitamente o que é melhor para nós. Quando nós pedimos e aquele pedido não se concretiza, acalmemos os nossos corações. Muitas vezes, se ele for concretizado, vai ser a nossa ruína, vai ser a nossa queda. Então, vamos entender que a lei divina ela é igual para todos nós, ela é equânime para todos nós, ela é bondade pura para toda a humanidade, mesmo para aquele irmão que sai dali agora com um cinto cheio de balas, de granadas para cometer um ato terrorista. Esse irmão está desamparado? Momentaneamente sim, o seu anjo da guarda está afastado dele, mas a partir do momento em que ele se voltar para Deus, se arrepender dos seus atos, é recolhido pelas equipes socorristas, como nós vemos nas obras de André Luiz aí. Então, todos nós somos amparados pela lei. Agora, se nós estivermos contra esta lei, esse amparo vai demorar mais, nós vamos ter que pagar todas aquelas adversidades que cometemos contra o nosso próximo e contra a natureza, para depois, então, passarmos a colher os frutos. Como nós dissemos aqui, meus irmãos, nós vamos ler mais uma oraçãozinha. Essa oração foi psicografada por Chico Xavier e Emmanuel. Lá em Uberaba, em 1989, no Lar da Caridade, que era o antigo hospital do pênfigo. Algum dos irmãos aqui já viu o paciente com pênfigo? Ou fogo selvagem, como se chamava? É algo assim inimaginável, meus irmãos. E Chico andava ali no meio daqueles leitos, a beijar os pacientes e a dar palavras de conforto e carinho para eles. Então, Emmanuel deixou essa prece curta, lá no Hospital Lar da Caridade. Senhor Jesus, auxilia-nos a não somente saber, mas também a sentir e compreender. Ampara-nos, Senhor. Queremos Tua voz a falarmos de Deus dentro de nós. Não nos deixeis ao léu, a crença em vão. Auxilia-nos, Mestre, a te encontrar em nosso próprio coração. Muito bem, nós já estamos chegando ao término da nossa exposição. Nós vamos trazer só mais 2 lições aqui. Uma delas encontra-se no livro Notícias de Chico Xavier, que é um livro psicografado pelo nosso irmão Ariston, né? As mensagens aqui estão escritas, mas também existem em um CD, com áudio. E aqui essa mensagem titula-se Saúde.
que tem a ver com o trabalho que nós expomos aqui, com a oração, a prece. Nós vamos ter o quê? Saúde. O que nos diz Chico? Encerrando, assim, essa lição foi psicografada aqui em outubro de 2003. Encerrando mais esses trabalhos nesta casa de oração, cabe-nos, como sempre, elevar nossos corações aos planos da luz, agradecendo com toda a verdade dos nossos sentimentos, agradecendo pelas alegrias, pela oportunidade do trabalho, pelas lições edificantes que são semeadas em nossas almas. Agradecemos ao Senhor Jesus, que nos acompanha como um farol para as nossas almas, a nos conduzir e orientar pela senda que nos leva ao porto seguro da tranquilidade e da paz sem fim. Os trabalhos que aqui se realizam, aqui no Monte Alverne, conforme todos sabemos, estão voltados para a saúde integral, de uma saúde holística, como se diz hoje em dia, não é isso? Então, todos nascemos para conquistar a verdadeira saúde plena, integral, que acaba sendo sinônimo de felicidade, harmonia plena, harmonia entre corpo, mente e alma, e as leis da vida é o que tínhamos a dizer ao término desses trabalhos espirituais sob a proteção de nosso Senhor Jesus. Mensagem belíssima de Chico Xavier. E para encerrarmos aqui, trouxemos a grande síntese, o livro mais famoso do pensador italiano, o Baldi, Pietro Baldi, que essa aqui é uma edição mais antiga, a capa da edição mais antiga. O Baldi sempre esteve presente aqui no Monte Alverne, os trabalhos, os grupos de estudo. Esse irmão, temos fotos ali no memorial, com Chico Xavier, fotos belíssimas. Então, aqui no capítulo 50 da Grande Síntese, traz como título As Fontes da Vida, ou Nas Fontes da Vida. E aí ele vem discorrendo. E pede para nós orarmos ao Pai desta forma. Nosso irmão Auristão também gostava muito dessa passagem aqui. Vamos ler pequenos trechos para nós encerrarmos. Diz assim, palavras de sua voz. Adoro-te, recôndito eu do universo, alma do todo, meu Pai e Pai de todas as coisas, minha respiração e respiração de todas as coisas. Adoro-te, indestrutível essência, sempre presente no espaço, no tempo e além, no infinito. Pai, amo-te, mesmo quando tua respiração é dor, porque tua dor é amor. Mesmo quando tua lei é esforço, porque o esforço que tua lei impõe é o caminho das ascensões humanas. Pai, mergulho em tua potência, nela repouso e me abandono, e peço à fonte o alimento que me sustente. Nesta adoração, aniquilo-me e me alimento, humilho-me e me incendeio, fundo-me na grande unidade e coordeno-me na grande lei, a fim de que minha ação seja sempre harmonia, ascensão, oração, amor. Então, meus irmãos, desculpem alguma colocação não condizente com a nossa noite de hoje. A emoção é muito forte nessas palavras, nesses ensinamentos que os benfeitores nos trazem. E a nós só nos resta dizer a Jesus, o nosso bondoso Mestre de todas as horas, muito obrigado, Senhor, por ter deixado essa oração para nós, belíssima, e que toda a humanidade, encarnada e desencarnada, cada vez que orarmos o Pai Nosso, essa humanidade vai receber a nossos melhores sentimentos que o Pai traz com tanto amor e carinho, através de passagens como essa. Então, que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Graças a Deus, meus irmãos, e que assim seja.
os nossos agradecimentos ao nosso querido irmão Sérgio Bilha pela mensagem da noite de hoje. Essa oração que Jesus nos deixou, pela forma didática, como a colocaste para todos nós. Muito obrigado, irmão. Hoje pela manhã, na reunião do grupo de pais, nós justamente falávamos sobre a força da oração. E naquela oportunidade, nós recuperamos aqui uma parte do que foi pontuado naquele momento, que a prece ajuda o ser a encontrar força superior para enfrentar dificuldades, desenvolver o amor e a compaixão e manter o equilíbrio, mesmo em momentos de provação. E arrematamos com a oração mais eficaz é aquela acompanhada de mudanças de atitudes, com a vontade sincera de agir melhor, sendo o amor o combustível que direciona a prece às regiões mais elevadas. Isso nós falamos hoje pela manhã ainda na nossa reunião dos pais. E muito obrigado, irmão, pela mensagem da noite de hoje, mais uma vez. E eu gostaria aqui de convidar o nosso irmão Antônio, ele não se encontra no momento, né? Bom, eu ia pedir ao Antônio para ele mesmo fazer esse comunicado, mas ele deixou aqui escrito que informamos que criamos na nossa casa o serviço de atendimento fraterno. Às quartas-feiras, a partir das 19 horas. Quinta, sexta e sábado também a partir das 9 horas, das 19 horas. Então, tanto de quarta até sábado, esse atendimento. Quinta, sexta e sábado, das 18 às 20. Das 18 às 20, né? Então, só uma correção aqui, com o nosso irmão Nildo aqui. Quinta, sexta e sábado, das 18 às 20 horas. Obrigado, irmão. Bom, então vamos passar agora para a nossa segunda parte da nossa reunião, o nosso passe. Nós começamos inicialmente convidando os nossos irmãos médios, né, para nos auxiliar no trabalho na Câmara de Passe. E os nossos irmãos presentes, nossos irmãos e irmãs, aguardem neste local, que serão chamados para passarem lá, para receberem o passe magnético. E aqueles que desejarem retornar à Câmara de Passe, posteriormente, quando terminarmos os trabalhos, para proferirmos juntos a nossa prece de encerramento da nossa reunião de hoje. Muito obrigado pela presença de todos.